Chevrolet Zafira Comfort 2.0 ano 2005 Stax. Galera, esse carro aqui, para quem não sabe, é uma minivan, 7 lugares. E a gente está falando do melhor custo-benefício possível, o carro mais barato, o tipo de carro mais barato que você vai comprar para trabalhar com transporte escolar, certo? Que é justamente o que? Uma Zafira, 7 lugares, Stax. Cara, é impressionante como você vai gastar pouco, você vai ter um carro com uma manutenção extremamente barata para trabalhar e ganhar um dinheiro legal, ou seja, é o mínimo que você vai investir ganhando o máximo possível a respeito de transporte. Então fica comigo até o final desse vídeo, não pula o vídeo, certo? Não vai logo lá para o final, assiste esse vídeo com calma, presta bem atenção que eu vou te dar dicas valiosíssimas aqui a respeito desse carro e tudo que você precisa saber, então vem acompanhando a gente. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, deixa o like e se inscreve aí, pô. Você vai ter excelentes dicas aqui a respeito desse carro, e se você procurar os outros vídeos aí também, vai ter outras dicas maravilhosas, certo? Mas esse carro especificamente é uma oportunidade para muitas pessoas e vai ser vendido muito barato esse carro também, né? Até por conta dele ter sido táxi, todas as questões que eu vou abordar aqui. Então você se inscreve aí no canal, não deixa de fazer isso, porque aqui, meu amigo, você só tem dica valiosa. Vou mostrar para vocês como a Zafira ele é um carro completo, recheado de opcionais, sem você ter que pagar muito caro por isso. Tratando de modernidade, né? Muitas pessoas pensam, a Zafira já é um carro antigo, ultrapassado, mas eu vou te mostrar que esse carro tem muita tecnologia, esse carro já é motor flex, por exemplo, né? Primeiro ano dos carros flex. A gente vai falando um pouco mais a respeito do carro, então vou fazer uma visão geral, vou mostrando para vocês o carro como um todo, né? Que ela tem muita coisa bacana e eu vou mostrando para vocês e falando a respeito do que esse carro pode oferecer e no final a gente vai dar uma voltinha com ela e vamos falar a respeito do preço desse carro, né, galera? Então vem comigo. Então, rapaziadinha, aqui estamos com a Chevrolet Zafira 2005 2.0 Comfort. Galera, esse carro aqui é 8 válvulas, né? Para quem não sabe, eu acho que as Zafiras 16 válvulas elas só vieram até 2003. A partir de certo ano, todas elas são 8 válvulas, principalmente as que são flex, né? Que é o caso desse carro aqui. Motor GMzinho, família 1, com 8 válvulas, flex power, carro, porra, uma manutenção excelente, né? E, cara, quanto é a FIP desse carro, né? A FIP desse carro é absurdamente baixa, 15 mil reais, galera, por volta de 15 mil reais, eu vou deixar certinho aí pra vocês, né? E o que um carro de 15 mil reais de FIP tem a oferecer? Eu vou mostrar pra vocês porque é muita coisa realmente, né? O carro é recheado de opcionais. E 15 mil reais é a FIP. Você consegue encontrar esse carro mais barato? Consegue, mas calma lá, cuidado e eu já vou explicar para vocês o porquê. Você consegue encontrar esse carro acima da FIP? Consegue também. Normalmente os carros que são muito conservados, né? Se tratando de um carro aí de seus 20 anos de uso, é mais relevante o estado de conservação do que a FIP, tá? Mas essa regra se aplica a um carro que é ex-combatente, né? Um carro amarelo, um carro ex-táxi? Não se aplica porque a quilometragem é alta. Embora esse carro aqui seja o único dono, é um carro que já está lá com mais de 400 mil quilômetros rodados, né? E o que prova também que se esse carro fosse ruim, certamente ele não estaria mais rodando, né? E esse carro roda muito bem, o motor não fuma, porra, carro excelente, gostoso de andar, certo? E eu vou mostrar aqui a unidade para vocês, mostrar esse exemplar, e a partir desse exemplar você vai ter uma boa referência do que olhar na hora de comprar a sua Zafira, então vem comigo. Então, galera, Chevrolet Zafira aí para vocês, essa aqui é a versão Comfort, né? Ela saiu em 4 versões, Expression, Comfort, Elegance e Elite, né? Das 4, essa é a segunda, a mais completa sendo a Elite, um pouco menos completa a Elegance, um pouco menos a Comfort e a Bad Boy Expression, né? Esse carro, o que ele tem por ser Comfort? Galera, eu me surpreendi porque esse carro tem rodas de liga leve, né? Que nem vocês podem ver aí no vídeo, roda de liga leve Aro 15. Esse carro tem freio a disco nas 4 rodas, tá? Ela não tem freio ABS e também não tem airbag, mas talvez isso seja por conta do ano ou por causa da versão realmente. Então vocês deixem aí nos comentários se alguém entende bem de Zafira aí, fala pra mim. Vou gostar de saber, porque a gente já vendeu uma Elegance que tinha airbag duplo e tinha freio ABS também, tá? Farol de neblina, que nem eu já mostrei pra vocês, tanto dianteiro quanto traseiro. Essa aqui tá com um rackzinho de teto, né? Aqui abrindo o carro, o carrinho já... O interior tá até muito bem mantido, tá, galera? Isso aqui é uma coisa que eu já queria falar com vocês. Zafira, Astra, Vectra, esses carros da Chevrolet antigos, da Opel, que são um pouco mais... tem um acabamento um pouco mais refinado. Se vocês pegarem um carro desse que tá todo destruído por dentro, com as peças de acabamento faltando, quebradas, tá? Vocês vão ter uma certa dor de cabeça para conseguir arrumar essas coisas. Porque se vocês procurarem na internet é caro, ou muitas das vezes vocês não vão achar, tá? Então, por exemplo, esse carro aqui, o caso dele é mais uma limpeza mesmo, porque as peças de acabamento estão muito bem conservadas, que nem eu falei, o carro é o único dono,
E esse único dono é um velhinho que ele era bem cuidadoso com o carro, bem cuidadoso mesmo, né? Embora a quilometragem elevada, né, porque o carro trabalhou como táxi, o carro está bem mantido, que nem que vocês podem ver, ó. Por exemplo, isso aqui tudo é capa, ó. Tá vendo? Aqui é capa, o carro sempre trabalhou com capa, então os tecidos por baixo estão bem conservados. O volante, porra, para 400 mil até que não está tão gasto, né? E falando aqui, vamos falar dos opcionais agora. Aqui, luz de neblina dianteira, traseira, regulagem da luz do painel. E aqui, galera, o ângulo do foco dianteiro do farol, né? Para quem não sabe, o carro, quando você coloca peso na traseira, você tem que compensar o ângulo do farol. Aí você vem aqui, ó, você regula o foco, né? Muito maneiro, porra, isso é um item de luxo, tá? Vidro elétrico nas 4 portas, não precisa nem falar, retrovisor elétrico. E uma coisa muito legal que é o ar-condicionado digital, né? Ar-condicionado digital numa versão que é intermediária, né? Um pouco mais completa do que a versão de entrada. Excelente. Essa daqui tem o TIDzinho também, ó, que saía muito nos carros da Chevrolet. E é isso, galera. Tá um carrinho, porra, puta completo. Uma outra coisa muito legal também, é aqui no banco de trás, ó, é o ar-condicionado Dual Zone. Parece até ridículo você falar de ar-condicionado Dual Zone para um carro velho, um carro de 15 mil reais, mas é esse o nome, ar-condicionado Dual Zone. E olha só que maneiro também. Aqui, deixa eu tirar as tralhas daqui. Aqui você rebate o banco para ter acesso à fileira do banco de trás, né? Esses são os últimos assentos do carro, você rebate eles e vira um porta-malas gigante aí de não sei quantos litros de capacidade, eu vou botar aí para vocês. E aqui também, ó, uma coisa que ajuda a ter acesso à fileira de banco traseiro é o trilho, ó, tá vendo? O banco ele corre. Espera aí que com uma mão só é difícil. Mas tá vendo? Ó? Ele corre, eu com uma mão só consigo fazer correr o banco inteiro, a fileira do meio inteira, né? Aqui ele levanta também essa parte de cima aqui, ó. Tá vendo? Para você conseguir rebater e transformar o carro num furgãozão gigantesco. Que aí eu não sei, ele vai a uma capacidade gigantesca, fica quase tipo um furgão também, ó. Você rebate aqui e joga tudo para dentro. Pá, entendeu? Maneiríssimo, maneiríssimo. Ou seja, o carro é uma minivan e pode ser utilizado como utilitário também. Nick, mas porra, uma Spin, por exemplo, 2013, que já foi táxi 13, 14, quanto é que ela custa? Entre 25 e 30 mil reais, esse carro aqui. Entre 13 e 19 mil reais um carro desse, galera. Então, se você for comprar um carro desse, cara, você tá levando tudo o que eu já mostrei por um preço absurdamente barato, né? Levando em consideração as coisas que eu já falei. O estado do interior do carro, lataria, porra, esse carro é muito liso de lata, né? Ele é muito liso mesmo, né? O interior e, obviamente, as condições mecânicas do carro. Suspensão, às vezes, ela costuma ser um pouco mais frágil, porque é uma minivan, né? Então é uma carroceria mais pesada. Vou deixar o peso do carro aí no vídeo para vocês. Mas é uma minivan com a carroceria mais pesada, então algumas coisas desgastam prematuramente, então vocês têm que ficar atentos a isso. Mas nada exorbitante, nada muito caro. A gente está falando de um Chevrolet, né? Então vamos dar uma volta nela e vamos falar melhor a respeito do preço e do consumo desse carro. Então, rapaziadinha, cá estamos no cockpit da Zafira Comfort 2.0 2005. Esse carro que é 2005, né, galera? Ele é uma cabeça só. Vou fazer a manobra dela aqui, ó. Vocês já verem o jogo do carro, ó, tá vendo? É um carro comprido, é um carro grande, mas tem boa manobrabilidade. Ela é um carro feito sob plataforma de carro de passeio, né? Um carro que não é chassi, né? Não é montado sob chassi. Se eu não me engano, é a mesma plataforma do Astra, galera, tá? Me reservo alguns erros aí, porque eu não tenho certeza. Mas eu vou deixar essa informação para vocês aí na tela. Galera, bom, que nem a gente estava conversando a respeito do valor do carro, né? Essa unidade aqui, por já ter sido táxi, obviamente é um pouco mais desvalorizada. Mas, quando a gente está falando de carro antigo, a referência é o estado de conservação do carro. E vocês têm que ficar atento ao que eu já falei aqui. Porque, por exemplo, a lataria do carro, né? Que é uma das principais coisas para você avaliar o estado de um carro.
Esse carro aqui é muito lisinho, é muito esticado. Esse carro nunca bateu, nunca sofreu nada disso, né? O carro sempre trabalhou com capa de banco, ou seja, se tirar essas capas aqui, o tecido por baixo está novinho, tá lindo. Peça de acabamento do carro, tá tudo muito bem conservado. Geralmente quando o carro é destruído, isso aqui normalmente está tudo destruído, os difusores do ar-condicionado, né? Que não é o caso, tá tudo bem conservado. Esse carro não pegava sol, dormia em garagem coberta, né? Então, tudo isso meio que contorna o fato do carro ter sido táxi e ter uma KM elevada, tá? Mas você consegue comprar um carro desse barato por ter sido táxi? Consegue, tá? Mas você tem que avaliar se é um táxi que foi bem cuidado ou um táxi mal cuidado. Porque se é um carro mal cuidado, a quilometragem vai multiplicar, vai potencializar o que o carro foi destruído, né? E se o carro foi bem mantido, né? O cuidado do dono vai amenizar o uso severo do carro, né? Muitas vezes o uso na estrada também é muito menos severo do que um uso na cidade, né? Ainda tem esse ponto também, tá? Mas falando de preço, tá, galera? É que nem eu tava falando, uma Spin para você trabalhar, uma Spin 7 lugares, mesmo ela tendo sido táxi, você não vai pagar menos de 28, 30 mil reais, tá, galera? Aqui a gente está falando de a partir de 15 mil reais. Porra, um carro que vai fazer talvez a mesma coisa, com a mecânica Chevrolet também, um motorzinho 8 válvulas, muito bom, muito durável, porra, muito resistente, né? Então, o que a Zafira perde para a Spin? Na realidade, ela até ganha, né? Ela só não é um carro com mais ano, menos tempo de rodagem, né? Então, assim, a Zafira continua sendo um puta negócio, continua sendo um carro que vale muito a pena você comprar, tá? E se você procurar bem, você consegue um carro bem mantido, bem conservado e por um preço excelente. Tá legal, galera? E o consumo dela? Galera, o consumo desse carro é alto. Se o carro tiver GNV, você consegue manter muito melhor. Primeiro porque o desconto no IPVA é grande. Segundo, aqui no Rio de Janeiro, o carro com mais de 15 anos de uso, ele já é isento de IPVA, ou seja, esse carro aqui só paga taxa de licenciamento. Porra, então você quer mais o quê? Sabe? O que você precisa mais a nível de ser um custo baixo para você trabalhar, né? Então é a minha recomendação aí para vocês. Procurem Zafira, se puder ser Stax melhor ainda, mas avaliem tudo isso que eu citei no vídeo. Tá bom, galera? E se tiver o GNVzinho, faz a manutenção do GNV, que esse motor aguenta bem o GNV e não vai trazer mais problemas por conta disso, certo? Então é isso, rapaziada, tamo junto e aí tem mais 2 vídeos para você.